te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos pedimos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, no versículo 23 a 3, ao capítulo 3 e aí o versículo 6. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por um campo de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espiga enquanto caminhava. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só o sacerdote era permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Portanto, o Filho do Homem é Senhor também dos sábados. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou para o seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu a mão e ficou curado. Ao sair, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 9º domingo do tempo comum. E a liturgia, ela nos apresenta a lei, especificamente a lei do sábado. Aqui no livro do Deuteronômio,
A lei, eles falam aqui do dia do descanso, o sabático, o dia que eles então, porque lá no começo da criação Deus fez o mundo, né, em 6 dias e descansou no 7º dia, que era o dia de sábado. Então, lá no Antigo Testamento, eles tinham o sábado como o dia do Senhor. E claro que no nosso tempo, como nós vivemos o tempo, né, de Jesus, Jesus ressuscita no domingo, então o dia do Senhor é o domingo. Então existe algumas discussões sobre isso, mas isso ficou muito claro, né, para a nossa vida de fé, que o dia do nosso descanso é o dia de domingo, o dia do Senhor. Era sábado, agora é domingo, mas é o mesmo dia que é o dia do descanso. Aquele que trabalha, né, durante toda a semana e então tem um dia de descansar. Esse dia de descanso, ele tem um sentido de ser o dia do Senhor. Então esse dia do Senhor nós precisamos ter eles, porque é um mandamento, né? Guardai os domingos de festa. Quer dizer, esse mandamento nós precisamos observar, porque as coisas vão modificando muito e de repente vai se esquecendo, né? Nós vivemos num mundo globalizado, claro que tem, né? Muitas vezes temos que trabalhar no domingo. Na verdade, não existe ali uma proibição de trabalhar no domingo, mas existe uma lei que nós precisamos, que é essa lei de Deus, que é ter por esse dia um dia de respeito, né? Nós podemos trabalhar, mas não esquecer que esse dia é um dia de encontro com Deus, é um dia de escuta da palavra, é um dia de meditação, de contemplação, é um dia não que não seja todos os dias, mas eu falo assim, esse dia é um dia especial para nós voltarmos, né? A semana inteira, que talvez seja uma semana desgastante, e aí nós temos que parar e meditar e pensar, porque esse dia é o dia do Senhor. E também temos a lei, então, desse dia chamado sábado, né? Então, os fariseus, eles tinham aquela regra que no sábado não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e o sábado, então, tornava-se o senhor, né, do povo, escravizava, e muitos deixavam os empregados trabalhando, então toda uma situação assim que ficava a lei que escravizava e não que libertava. Então, aqui, se nós olhar aqui um pouquinho para a carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala dessa ação de Deus. Mas essa ação de Deus na vida humana, que é cheia de fragilidade. Porque se eu começar a viver as minhas escolhas, as minhas decisões, nós vamos nos apartando de Deus, porque nós vamos querendo ter, de vez de eu ter conformidade com a vida de Deus, eu tenho conformidade com os meus pensamentos e minhas ideias. Então, esse Deus que aqui fala, né, que é a luz que brilha. A luz que brilha, quer dizer, Deus é um Deus que brilha dentro da nossa vida pelo seu Espírito. Só que nós precisamos ter muito cuidado, porque aqui fala, ora, trazemos esse tesouro. O Espírito de Deus em nós é o grande tesouro da nossa vida. Trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos que reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Por isso, nós precisamos compreender o que é que Deus quer de nós. Ele quer nos iluminar com teu Espírito, nos santificar, mas temos que reconhecer que nós somos frágeis, por sermos esse barro, né? esse vaso de barro, nós precisamos sempre estar atento e nos policiando para que nós possamos realmente fazer em tudo a vontade de Deus e não a nossa vontade, porque as nossas escolhas vai determinar a nossa vida.
E aqui então Jesus, ele estava ali, teve várias situações, né? Com os seus que estavam comendo trigo, e eles criticaram, e Jesus explicou tudo para eles. E aí então veio o homem da mão seca, e eles também ficaram observando se Jesus ia curá-lo no dia de sábado. Aqui no final do Evangelho, Jesus fala de uma forma até assim bem irritada. E permanecer, aqui fala assim, Jesus não, então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Olha, amados, muitas vezes a ignorância religiosa leva a uma dureza de coração e isso cria uma ira em Jesus. Então, aqui a palavra de Deus é muito clara, que toda a lei, ela é benéfica ao ser humano, ela é feita para proteger o ser humano. Agora, quando ela escraviza, ela não tem valor, porque ela é feita para o ser humano, não é o ser humano para a lei. Tanto que Jesus fala, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde a lei que nós observamos, porque Jesus deixou muito claro qual é a maior lei. A lei maior é a lei do amor. Quer dizer, o amor que vem a trazer benefício ao ser humano. Então, tudo aquilo que é lei, que vem a trazer benefício para o ser humano, ela tem sentido. A hora que ela não traz, que escraviza o ser humano, então ela tem que ser aniquilada porque ela não tem valor. Então, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.